Fala pessoal, tudo beleza? O contexto em que a sociologia nasce vai dialogar diretamente com fatos históricos, nas questões de história vai estar introduzido lá e também se conecta com muitas questões filosóficas. Então fica até o final desse vídeo para você entender rapidamente tudo sobre o surgimento das sociologias, os contextos e como isso se conecta com as questões do Enem. Eu sou Matheus Panta, esse aqui é o Filosófico. Você já está voltando aqui, ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você for novo, se gostar do vídeo, deixa um like e também inscreva-se aqui no Filosófico. Sem enrolação, bora pro conteúdo, bora para essa aula. Você já ouviu falar no Pierre? Provavelmente não, mas deixa eu te contar aqui rapidamente a história do Pierre, que é um jovem camponês francês que teve a sua vida totalmente mudada por causa das transformações que ocorriam na sociedade entre o final do século XVIII e ao longo do século XIX. Por volta de 1780, o Pierre tinha uma vida simples como camponês, vivia ali junto com a natureza, produzindo as coisas diretamente da terra, produzindo as coisas, principalmente na disciplina de história, você vai ouvir falar sobre a manufatura, né? E ali ele era criança. Conforme ele fica adulto, nos seus 40 anos, né, onde ele vai conhecer sua esposa, ter seus filhos, tá acontecendo ali na França uma explosão de mudanças. O rei da monarquia francesa foi decapitado, Pierre viu isso, tá? Começaram a surgir muitas máquinas que cuspiam fogo, né? Ou seja, uma grande explosão tecnológica. E num determinado momento, Pierre é expulso junto com a sua família da Terra, tá? Pierre foi obrigado a ir viver em Paris. E o que acontece em Paris? Quando ele chega em Paris, é um mundo completamente novo. Ou seja, isso que eu tô contando retrata um pouco dessa migração social de milhões de pessoas que saem de uma vida no campo, muito pacata, e se deparam com uma realidade urbana caótica, doenças, greves, porque os trabalhadores estão em condições precárias, né? A cidade está crescendo muito, muita coisa está mudando, muitas multidões, criminalidade, e aí ele adulto se percebe com esposa e filhos trabalhando mais de 14 horas por dia. Sabe como é que Pierre vive? Ele vive num quarto com mais de 10 pessoas. Ele sai de uma vida pacata rural para viver na miséria e ver o seu trabalho, a sua força, a sua vida sendo explorada numa máquina urbana. Pessoal, é nesse contexto que a sociologia surge. Pessoal, a sociologia, então, ela é produto da modernidade. Ela está tentando compreender essa nova realidade, tá? Tá acontecendo nesse tempo profundas transformações sociais, principalmente ali na Europa, tá? Na Europa ocidental. Então, só para a gente entender essas transformações, a partir de 1800, a população começa, então, a migrar fortemente para a cidade. Então, de 10% da população urbana da Europa ocidental, em 1800, passa para 30% em 1900, tá? Na Inglaterra, pessoal, entre 1801 e 1901, a população urbana passa de 1 milhão para mais ou menos 6 milhões e meio de habitantes, tá? Existiam fábricas em Londres onde até 57% da força de trabalho era infantil, ou seja, mais da metade de quem estava trabalhando eram crianças, tá? Crianças e adolescentes. A expectativa de vida nessa época era de 17 a 22 anos. Então, você está tendo mudanças nessa forma de produzir as coisas, uma ampliação do comércio. Vai ocorrer nessa época um fenômeno chamado cerceamento, que é quando essa elite econômica e comercial que está surgindo, né? Que quem estuda história, que você já deve estar vendo história, ou você vai ver ainda que é a burguesia, ela começa, com auxílio do Estado, a tomar a terra para si, né? Aquela terra que era comum dos camponeses. Então começa a mudar a maneira como se organiza as propriedades de terra. E em 1842, inclusive, o Karl Marx vai escrever umas matérias falando sobre o furto da madeira. Camponeses na Alemanha que pegavam gravetos para usar de lenha para aquecer suas casas começam a ser presos, né? E aí você tem no parlamento um movimento para criminalizar e transformar isso em lei, em crime grave com prisão, ou seja, os novos proprietários das terras não estavam deixando nem os camponeses
pegarem gravetos que caíam ali do chão, né, madeira seca, porque aquilo era propriedade privada. E essa população que já vinha historicamente vivendo nesses campos. Uma outra coisa que vai explicar também o surgimento da sociologia é esse movimento aqui chamado iluminismo. Você já deve ter ouvido falar, ter estudado isso um pouco, tanto em história como em filosofia, né? Ou então você ainda vai ver isso e a gente vai ter vídeo sobre isso aqui no canal. O que o iluminismo ele vai defender, né, enquanto corrente de pensamento? Vai defender as luzes da razão, a ideia de que a razão consegue colocar ordem e progresso, né, que vai conseguir organizar o mundo de forma justa, de forma ideal, né? Ela começa a criticar, o iluminismo vai criticar as respostas eternas das religiões, da fé, né? Vai pregar a laicidade, ou seja, a separação entre Estado e Igreja, tá? E vai comprar com isso uma disputa imensa com a Igreja. Então, o mundo está mudando, a organização, a forma de se organizar os estados estão mudando. Por quê? Porque uma nova classe está surgindo, ou seja, lembra que lá no começo eu falei que o rei foi decapitado? A monarquia está caindo, a igreja e a fé tá perdendo o seu espaço, então a luz da razão, né, essa crença na luz da razão tá ganhando espaço, explicações que estão se direcionando aí para os avanços das ciências. E aí, pessoal, a gente vai ter um embate aqui com 3 linhas que vão pensar a sociedade, que é o conservadorismo. O que é o conservadorismo? Ou seja, você vai ter pensadores pensando a sociedade a partir do conservadorismo, aqueles que ainda vão defender que a igreja deve se manter no poder, né? Ou a aristocracia, aqueles que não querem perder os privilégios que estão acontecendo por causa de todas essas transformações. A gente vai ter o liberalismo, que vai ser justamente a ideologia da classe burguesa que está surgindo e tomando o espaço da aristocracia, que está batendo de frente, inclusive, com a igreja, com o poder do rei, com a ideia de que Deus escolhe e determina quem é o rei. O liberalismo vai ajudar a derrubada da monarquia, vai defender as liberdades individuais, mas aqui é muito importante, a gente começou essa aula aqui com a história do Pierre. Então essa liberdade individual que o liberalismo prega é, na verdade, uma liberdade para a nova elite econômica que está surgindo, que é a chamada burguesia, tá? Essa burguesia está acumulando capital e desenvolvendo seus negócios, desenvolvendo a indústria, né, fazendo relações, inclusive, com vários outros países, o comércio está se ampliando, né? E isso vai ser fundamental para a consolidação do capitalismo e para a formação do Estado moderno, que é justamente o Estado, com o parlamento, tal, da forma como a gente conhece hoje. E fazendo frente a essas duas correntes, você vai ter o socialismo, né? Que você vai ter ali alguns autores, como Marx, como Engels, já baseado em outras linhas de pensamento, que vão bater de frente tanto contra o conservadorismo como contra o liberalismo. Eles vão entender que o liberalismo ele é um avanço, sim, né? Se você comparar isso com o que era a monarquia, com o que era o poder da igreja, o que era a aristocracia, mas que isso é insuficiente, já que isso para nessa nova classe burguesa. E aí eles vão fazer o quê? A crítica do liberalismo e vão fazer principalmente denúncias da situação da classe trabalhadora. No meio de tudo isso, gente, você tem algo acontecendo que o capitalismo ele ajuda, ele contribui para o avanço da tecnologia, né? Como a riqueza no capitalismo vai se acumulando e aqueles que estão com a riqueza querem cada vez acumular e ganhar mais, eles vão investir muito em ciência, né? Para poder progredir mais a sua tecnologia e desenvolver mais os mercados que atendam os seus interesses, né? Então você vai ter um produto surgindo ali junto, que é o chamado cientificismo, né? Que vai ser um espírito dominante da época, né? Que já está vindo influenciado ali com o iluminismo, como a gente falou, né? Aquela noção das luzes da razão e essa noção de um progresso contínuo da ciência. O cientificismo também, ele é produto de várias revoluções, tá? 2 aqui principais, as revoluções políticas, né? Principalmente ali a Revolução Francesa, que a burguesia toma o poder e que acontece uma reestruturação e reorganização das forças políticas, né? Não é mais monarquia, o Estado se organiza a partir de parlamentos. E a partir dos parlamentos, a burguesia consegue, então, opinar e fazer leis de acordo com seu interesse. E a gente vai ter a Revolução Industrial, que é esse acelerado avanço tecnológico.
Para além disso, você vai ter a especialização das ciências, né? Química, biologia e física. E isso aqui é muito importante, porque é agora que a gente explica onde a sociologia entra nisso tudo. Olha só, falei tudo isso só para chegar e explicar como a sociologia nasce. Vamos lá, galera. Entendido o contexto, né? Vamos entender os principais nomes, né? Principais nomes fundadores. A gente tem 2 aqui, tá? Montesquieu e Auguste Comte. O Montesquieu, ele é pouco citado, tá, gente? Mas ele nem sabia, você vai ver aqui, ele nem sabia da existência da palavra sociologia. Mas ele é considerado um dos pais da sociologia. Ele desenvolve uma teoria das formas do governo, dos governos. Então, ele está tentando entender como é que os governos ficam no poder e tomam as características que tomam. Então, ele vai fazer uma pesquisa aprofundada, uma pesquisa já sociológica, né? Mas isso nem estava organizado como ciência na época ainda, né? Então ele não teve essa função de fundar a sociologia e nem conhecia a palavra, como eu já disse. Mas o que ele fez, né? Ele foi pioneiro, pessoal, por quê? Primeiro, ele introduziu a problemática sociológica e ele aplicou um método comparativo. Então, a problemática sociológica é fazer a pergunta sobre o fenômeno social. E o método aqui, ele começa a fazer comparações com várias sociedades ali da sua época para entender e construir uma resposta bem fundamentada, tá? Qual que era essa pergunta? Qual a base social que sustenta um governo? Ele escreveu a obra O Espírito das Leis. Nessa obra ele defendeu as leis e as instituições não mais pela vontade de Deus. Mas ele começa a explicar como o clima, o território, a economia, os costumes, a religião, tudo isso influencia as leis e as instituições. E ele estava vendo essas mudanças acontecer no tempo dele. Por quê? Porque justamente a monarquia está caindo, ele está vendo isso, ou seja, aquele poder divino já não sustenta mais a organização social que se dava. Então, nessa obra, Montesquieu ele desenvolveu o porquê sociológico. Quem vai reforçar tudo isso depois é esse carinha aqui, ó. Esse maluco aqui, o Auguste Comte, um francês, tá? Ele vai desenvolver o positivismo, né? A gente vai fazer um vídeo só sobre positivismo. A gente terminou o outro tópico falando da química, da física, da biologia. Antes dele chamar de sociologia, ele vai dizer que o estudo da sociedade é a física social, ou seja, a sociologia como uma ciência autônoma. Só que ele está pegando aqui emprestado, pessoal, esse termo da física é porque ele está pegando, ele está sendo influenciado pelas ciências da natureza, tá? Então ele está transpondo o método das ciências da natureza para a sociologia, para os estudos da sociedade. Mas como a gente já viu no primeiro vídeo que a gente fez aqui sobre o que é sociologia, estudar a sociedade não é igual a estudar a natureza, porque a sociedade ela é muito mais imprevisível. Então, no máximo, a gente consegue compreender o fenômeno e apontar certas tendências, mas não leis físicas e rígidas, como acontece nas ciências da natureza. E aí o Comte vai fundar a sua filosofia positivista, e que vai dar base porque ele vai chamar de sociologia, uma ideia de progresso, né? Ele vai dizer que as mudanças sociais, elas são contínuas e graduais. A gente vai fazer um vídeo só sobre isso aqui, ó, sobre a lei dos 3 estados, que é uma teoria que fala sobre a transformação da sociedade. Ele acredita fortemente que o pensamento humano está numa evolução, né? Isso a gente pode chamar de uma forma de idealismo. E ele vai defender um governo dos cientistas. E isso aqui é problemático, hein, galera? O governo dos cientistas e dos industriais, porque ele vai dizer que esses indivíduos são superiores, porque eles têm mais conhecimento. E ele vai chegar ao extremo de criar e organizar a religião positivista, que seria a religião da humanidade, tá bom? Uma religião científica. A gente pode depois, se vocês quiserem, deixa um comentário aí, fazer um vídeo só sobre isso também. Só que ele vai ser extremamente questionado por outros autores depois, né? Então a gente tem aqui 3 nomes centrais, que são os nomes consolidadores, aqueles que vão consolidar a sociologia enquanto uma ciência, tá? Aí tem umas questões. Por exemplo, Karl Marx mesmo era um cara que não estava muito preocupado com essa ideia científica no termo que Auguste Comte defendia, tá? Inclusive, ele, em trocas de cartas, ele deixa claro que não gostava da abordagem do Comte. E o Marx também não está preocupado em fazer uma sociologia.
a grande obra do Marx, que é o Capital, é uma obra de economia política. Embora ele não esteja preocupado em fundar a sociologia, boa parte das teorias e pensamentos e conceitos que ele cravou ali vão ser depois largamente usadas dentro da sociologia, tá? Então, Karl Marx, ele acaba sendo um nome importantíssimo por causa de conceitos e por causa de linhas teóricas que ele vai defender. Durkheim é um outro nome importante. A teoria dele é baseada numa ideia de funcionalismo, e você vai ter o Weber também, que vai focar a sua sociologia na ação individual. Então são correntes aqui concorrentes, né? Elas estão concorrendo e disputando diferentes linhas de explicação. Então são teorias diferentes, mas que vão ajudar muito o desenvolvimento da sociologia enquanto ciência. E agora, para fechar, o que é importante de você absorver disso tudo aqui, se você estiver focando no Enem, né? Conceitos importantes, tá? Vamos lá. Revolução industrial, tá? Então, assim, não só a questão histórica, mas entender os conceitos sociológicos, né? E fazer o link com as questões históricas. A mesma coisa a Revolução Francesa, Iluminismo, positivismo, urbanização, modernidade, capitalismo, secularização. Olha, todos esses conceitos estão dentro das explicações dessa aula que eu dei aqui hoje para vocês, tá? Questão social e racionalismo científico, tá? Lembrando, galera, quem quiser este mapa mental e todos os mapas mentais que a gente produz aqui no canal, tem o link aí embaixo. A gente está organizando também um ambiente de estudo de sociologia, filosofia, conhecimentos gerais e atualidades. Tá tudo no link aí embaixo, tá? Por enquanto isso tá gratuito, se você estiver vendo isso no comecinho do canal, mais pra frente a gente deve começar a cobrar. Se inscreve no canal, deixa um comentário aqui me dizendo o que você tá achando das nossas aulas aqui no Filosófico. Se tiver pedido, sugestão de tema, sugestão de aula, sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo também. E não se esqueça, filosofe.